A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, amém. Deixo para os irmãos aqui o capítulo 11 do versículo 26, amém. 26 do capítulo 11, amém. Que vai dizer assim: e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Cristo isso, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Tu crês nisso? Aqui ele está falando, meus irmãos, da palavra de vida eterna. Está falando que todo aquele que nele crê não passará pelo processo da morte eterna. Meus irmãos, a vida eterna e a morte eterna, aqui o que Jesus está falando, ele está sendo bem claro. Todo aquele que nele crê não passará pelo processo da morte eterna, porque creu no sacrifício do unigênito de Deus, creu no Filho de Deus, então tem vida eterna, porque deixou de ser criatura e passou a ser filho de Deus. Essa é uma das palavras mais poderosas de Jesus, meus irmãos. Todo aquele que nele crê não morrerá. Todo aquele que nele crê não passará pela morte eterna, mas já tem a vida em Cristo. Meus irmãos, isso aqui ele não está falando da pessoa que crê, aí passa a semana toda indo num lugar de fazendo reuniões, cultuando, performando, não. Ele está falando de crer nele, de crer nas palavras de vida eterna, de crer nele, meus irmãos. Ele não está falando aqui para você se enfiar no sistema religioso, para você andar por aí todos os dias com uma Bíblia debaixo do braço, não. Ele está falando que basta que você venha crer no Filho de Deus, crer nas palavras de vida eterna. Se você crê que o Filho de Deus deu a sua vida de uma vez por toda a humanidade, meus irmãos, você está salvo. E Jesus, meus irmãos, ele fez aquele sacrifício por toda a humanidade. Não havia quem se salvasse. Todos andávamos rasgados. Não tinha justo, não tinha injusto, meus irmãos. Todos eram considerados injustos. Então, ele fez esse sacrifício para remir toda a humanidade. Ele, meus irmãos, o justo que se fez, meus irmãos, ele é o justo, o único justo, meus irmãos. O santo teve que se fazer pecado para poder ser sacrificado daquela forma, meus irmãos. Ele teve que andar como homem, viver como homem, para ser sacrificado por cada um de nós, meus irmãos. Ele foi como ovelha muda ao matadouro perante seus tosqueadores. Mas ainda assim, meus irmãos, ele foi fiel até o fim, foi obediente. Meus irmãos, a nossa palavra de vida eterna está no sacrifício dele, está nele, está na pessoa dele, meus irmãos. Não temos outra palavra de vida eterna. A palavra de vida eterna está nele, não tem outra palavra de vida eterna. Ele é o único meio da qual nós fomos salvos. Ele foi o sacrifício perfeito da humanidade. Ele foi o sacrifício perfeito, meus irmãos, que a humanidade realizou, meus irmãos. Ele foi o sacrifício perfeito. O Criador morrendo, meus irmãos, nas mãos da sua criação. Meus irmãos, o sacrifício perfeito. E ele, meus irmãos, diz que todo aquele que nele crê de nenhuma maneira morrerá. Por quê? Porque ele foi o sacrifício perfeito que remiu a humanidade, que remiu toda a humanidade diante de Deus, que deixou com que todos estivessem sido limpos diante de Deus, em que ele é aquele que pagou a nossa dívida com o Senhor, com o Criador. Ele é aquele que pagou a dívida. Ou seja, meus irmãos,
Nós somos salvos pela palavra de vida eterna, pela fé em Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe vocês. Guarda essa palavra no teu coração e eu te abençoo em nome de Jesus. Amém.